Hello, crocheteira! Seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, eu sou professora de crochê moderno e hoje eu estarei te ensinando o passo a passo completíssimo dessa linda peça que é super rápida, super fácil de fazer e o melhor de tudo, utilizando muito menos do que um rolo do fio de juta Tapajós Color da Castanhal. Eu vou utilizar essa peça como uma proposta de porta-joias, mas é uma peça livre que você vai poder utilizar do jeito que você quiser, para colocar chave, para colocar documentos, enfim. Inclusive, deixa aqui nos comentários como você vai utilizar esta peça. É um cestinho personalizado, você pode fazer no tamanho que quiser e ele fica simplesmente maravilhoso. Aqui, ó, eu nem acabei de fechar minha etiqueta, mas é só empurrar aqui que ela fica perfeita. Olha isso, gente. Tô muito apaixonada. Fiz aqui o ponto zigue-zague no acabamento e olha isso. Então, bora colocar a mão na massa que eu já estou ansiosa para te ensinar o passo a passo completíssimo desta peça. Mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu comentário. Agora, bora crochetar. Vamos aos materiais. Estarei utilizando hoje o fio de juta Tapajós Color da Castanhal. É um produto de origem amazônica. Este rolo tem 166 metros, 200 gramas. Eu trouxe esse rolo aqui para mostrar as características do fio, mas eu vou utilizar este daqui e já vou aproveitar e dar uma dica. Sempre que eu utilizo só um pouquinho de fio e ainda sobra bastante fio no rolo, eu tiro o rótulo e coloco aqui, ó, dentro, para que eu não perca, tá? Isso me ajuda muito a saber exatamente qual é o fio, qual que é o tex, principalmente qual é a cor, porque muitas das vezes a gente tem dificuldade em comprar um outro rolo igual por conta da cor. Então, se você tiver o rótulo, né, isso nunca vai acontecer, tá vendo, ó? É exatamente a mesma coisa. Só que a cor que nós iremos crochetar hoje é a cor verde-limão, espessura do fio 1,89 milímetros, sugestão de agulha da 4 a 4,5, mas é claro que você pode utilizar a melhor agulha para a sua tensão de ponto. Aqui na composição do fio, 75% juta, 25% malva. A juta e a malva são fibras naturais, tá? E a malva é uma fibra natural exclusiva da Amazônia. Então, a Castanhal faz um trabalho incrível lá na região para trazer este fio 100% sustentável para nós artesãs. O Tex de 1.400. Então, é um fio incrível. Olha aqui para você ver a espessura do fio, ó. Bem grossinho, dá bastante estrutura para a peça e uma cor lindíssima. Olha esse verde, que lindo. Esta cor aqui é a cor aqua, que é a cor que nós fizemos a nossa bolsa de mão. Lindíssima, né? Então, eu sempre faço isso, eu utilizo o fio, né? E guardo o rótulo dentro do rolo para que eu não me perca, ó. Então, eu sempre coloco aqui assim, ó. E aí, quando eu vou pegar o fio, o rótulo tá sempre aqui dentro. Além disso, irei utilizar a agulha de crochê 4,5, é a melhor agulha para minha tensão do ponto, tesoura e uma agulha de tapeceiro para fazermos o acabamento. Agora, bora colocar a mão na massa. Vou soltar aqui meu fio, normalmente eu gosto de pegar do meio, mas esse aqui eu já comecei a trabalhar por fora, então vou continuar trabalhando o fio aqui. Então, vou iniciar fazendo um círculo mágico, paro aqui, venho com a agulha, introduzo a agulha, traz para frente, laça e fecha. Vamos colocar pontos baixos aqui dentro, ó. Então, laço, fio e fecha. Introduz a agulha, laço o fio para frente e fecha. A quantidade de pontos que nós vamos colocar aqui dentro vai depender muito da tensão do meu ponto e da numeração da agulha que eu estou trabalhando, tá? Então, eu vou te ensinar a ver exatamente a quantidade de pontos que você deve colocar aí no seu trabalho. Então, eu fiz aqui alguns pontos e vou fechando, ó. É nítido que o meu primeiro ponto está muito longe do meu último ponto. Então, significa que eu preciso colocar mais pontos baixos aqui dentro, ó.
Ó, fecho aqui. Tá vendo? Ó, o meu primeiro ponto ainda tá distante do último. Quando eu faço aqui, ó, a simulação para fechar, tá vendo que o meu ponto ele se deita aqui um pouco? Então, eu vou colocar aqui mais um pontinho. E aí, você vai perceber que o meu primeiro ponto, ó, ficou já bem próximo do último. E quando eu simulo aqui o fechamento, ó, ele fica perfeito no seu lugar. Então, essa é a quantidade de pontos ideal para o meu trabalho. Então, vai fazendo o seu trabalho aí e vai seguindo essa simulação, né? Para você saber a quantidade de pontos certa. Fecha aqui o ponto, vem aqui, ó, na primeira correntinha da horizontal entre os pontos, ó, entre o meu primeiro e o meu segundo ponto. Laço o fio, leva lá para trás. Abaixo da barriguinha que se formou, introduz a agulha e coloca aqui por dentro da argolinha. Puxa aqui o fio que vem do rolo, ó, para fecharmos o ponto. Puxou, laço o fio, traz para frente e fecha. Fizemos o fechamento aqui da nossa primeira carreira e já estamos na segunda carreira. E a segunda carreira, ela vai ser toda de aumentos. Então, dentro desse pontinho aqui, eu vou fazer mais um ponto. Ó. O próximo ponto, ó, é sempre entre um ponto e outro, abaixo aqui da cabeça do ponto. Vou colocar aqui também mais 2 pontinhos. Ó, um ponto baixo, segundo ponto baixo. Ó, entre um ponto e outro, abaixo da cabeça do ponto, mais 2 pontos. Então, sempre iremos colocar 2 pontos aqui juntos na segunda carreira, até chegar aqui no final. Fiz aqui a minha segunda carreira, então, a segunda carreira vai ter sempre o dobro de pontos que você colocou aqui no círculo mágico, tá? Vamos fazer novamente o fechamento, ó, entre o primeiro e o segundo ponto, abaixo aqui da cabeça do ponto, ó, entre os pontos, laço o fio, leva lá para trás. Abaixo da barriguinha aqui que se formou, introduz a agulha e laça aqui a argolinha, ó. Ajusta bem. Laço o fio, traz para frente e fecha. Então, independente da quantidade de carreiras que você fizer, nós sempre vamos fazer este mesmo fechamento, porque ele é invisível e fica impecável nas nossas peças. Então, agora, na terceira carreira, nós vamos trabalhar um ponto sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. É importante que você siga essa lógica para que a nossa base fique sempre redondinha e bem estruturada, tá? Então, aqui eu vou começar com um ponto sozinho, ó, sempre entre um ponto e outro, abaixo aqui da cabeça do ponto, ó. Agora, eu vou colocar um aumento, que são 2 pontos juntos, ó. O próximo ponto, um sozinho. O próximo ponto, um aumento. 2 pontos juntos. O próximo ponto, um sozinho. E o próximo, um aumento. Então, eu vou seguir essa lógica aqui por toda a minha terceira carreira, até chegar no final. Terceira carreira finalizada, então, eu comecei com um sozinho, finalizei com um aumento. Perfeito. Vamos repetir o fechamento, ó, entre o primeiro e o segundo ponto. Laço o fio, leva lá para trás. Abaixo aqui da cabeça do ponto, introduz a agulha, ó. Ajusta, laço o fio, traz para frente e fecha. Então, agora a gente sempre vai olhar a carreira anterior para fazermos aqui o nosso ponto. Então, aqui eu já comecei com um ponto sozinho e o meu ponto da frente aqui, ó, é um aumento. Então, eu já vou fazer o meu aumento aqui, porque eu nunca faço aumento em cima de aumento. Então, vai ser sempre, ó, entre o último ponto sozinho e o aumento da carreira anterior, é onde eu faço o meu aumento. Então, aqui eu coloco 2 pontos juntos. Ó, em cima do meu aumento, ponto sozinho. O meu ponto da frente é um sozinho, então, eu faço aqui um sozinho. O meu ponto da frente é um aumento, então, aqui eu faço um aumento. Tá vendo? Então, o aumento vai ficar sempre entre o último ponto sozinho e o aumento. Porque, dessa forma,
os nossos aumentos, eles vão ficar sempre na diagonal e nunca aumento em cima de aumentos. Então, aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento, ó. Então, em cima aqui do meu aumento, um ponto sozinho. Em cima do ponto sozinho aqui, mais um ponto sozinho. E, ó, cheguei aqui no meu aumento. Então, aqui eu faço um aumento. Então, o segredo está em onde você coloca os seus aumentos, tá? Por isso que não adianta eu falar, olha, na X carreiras, coloca X pontos sozinhos e X aumentos. Se você não colocar os pontos sozinhos e os aumentos nos lugares corretos, a sua base não vai ficar perfeita. Então, vamos seguir aqui a nossa quarta carreira. Carreira finalizada. Então, aqui eu comecei com um sozinho e fiz um aumento. E finalizei aqui com um sozinho, tá? Ó, um aumento, um sozinho, um aumento. Finalizei com chave de ouro. Vamos para o fechamento. Ó. Sempre repetindo para que tenhamos um trabalho bem invisível. Ó, traz para frente e fecha. Olha como fica bem invisível aqui atrás, tá vendo? Então, aqui, ó, nós já finalizamos aqui próximo a um ponto sozinho. O da frente aqui é um aumento, ó. Então, aqui eu já faço meu aumento, né? Para o aumento ficar sempre na diagonal. Ó, no meio do aumento, ponto sozinho. O próximo ponto é um sozinho, então, faço aqui um sozinho. O próximo também um sozinho. O próximo ponto aqui é um aumento, então, aqui eu já faço o meu aumento. Deu para entender que os aumentos, eles ficam sempre nas laterais aqui, ó, sempre na diagonal, tá vendo? Então, ó, aqui é um aumento, eu fiz um aumento aqui. Aqui é um aumento, eu fiz um aumento aqui. O próximo aqui é um aumento, eu vou fazer um aumento aqui, ó, antes de chegar no meu aumento. Então, esse é o segredo para você ter uma base perfeita, para que você consiga fazer ela bem redondinha e bem estruturada. Olha como fica bem certinha. Então, você vai repetir sempre o mesmo fechamento e sempre essa lógica dos aumentos aqui até chegar no tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui a minha base e chegando no tamanho que eu quero, eu volto para passar a medida para você. Mas é bem tranquilo, é bem fácil fazer essa base. Quero aproveitar e falar que essa lógica dos aumentos, ela é aplicada em qualquer ponto, tá? Ponto baixo centrado, ponto meio alto, ponto alto. É sempre assim, a gente nunca coloca aumentos em cima de aumentos. E o fechamento, é claro que vai mudar de acordo com o ponto que você estiver trabalhando. Mas aqui no nosso caso, se eu fizer 30 carreiras fazendo os aumentos, eu vou sempre fazer o fechamento desse jeito aqui. Combinado? Então, se você já gostou dessa dica, já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário, isso é importantíssimo para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê. E olha, eu quero que você esteja craque, tá? E é só errando e desmanchando, errando e desmanchando que você vai aprender toda essa lógica. Então, não fique chateado se caso você errar e tiver que desmanchar várias vezes. Faz parte do processo, tá bom? Eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e já mostro para você o tamanho da minha base prontíssima com as medidas. Fiz aqui um total de 6 carreiras. Fiquei com 12 centímetros, ó. 13, né? Então, esta é a medida do meu trabalho. E agora, eu vou fazer o acabamento em ponto baixíssimos. É claro que se você quiser, você pode fazer mais carreiras, tá? É uma peça livre, então você pode fazer exatamente como você quiser. Vamos introduzir a agulha aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto. Laçar o fio, levar lá para trás. Abaixo da barriguinha que se formou aqui, ó, introduz a agulha e pega a argolinha aqui de trás. Ajusta. Laço o fio, traz para frente. Até então, é tudo igual, como nós fizemos aqui todas as carreiras. Só que agora, nós vamos fazer o ponto baixíssimo.
Então, sempre entre um ponto e outro, nós vamos introduzir a agulha. Então, ó, entre um ponto e outro, do jeito que tá aqui, ó. Introduz, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Entre um ponto e outro, abaixo da cabeça do ponto, ó. Introduz, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo para cada ponto feito na carreira anterior. Ó, introduz, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Aqui foi o meu primeiro ponto. Se você tiver dificuldade de visualizar, já coloca aqui um marcador para você não se confundir, tá? Porque nós vamos parar aqui, ó. E esse último pontinho nós vamos fazer um fechamento invisível. Então, nós vamos simular ele. Então, ó, um ponto baixíssimo para cada ponto. Ah, Bianca, a base tá torta. Não tá. O fio, ele é muito macio, então ele vai acabando, ó, e vai moldando aqui na nossa mão. Mas quando você coloca aqui na mesa, ó, ele tá retinho, tá vendo, ó? Perfeito, certo? Então, eu vou fazer aqui e já vamos fazer o fechamento logo em seguida. Fiz aqui toda a minha volta. Vamos cortar aqui o fio, porque nós vamos fazer o fechamento invisível. Puxa aqui que não vai desmanchar, pelo contrário, vai travar. E esse último pontinho aqui, nós vamos simular ele, tá? Então, com a ajuda da agulha de tapeceiro, passa aqui o fio. Ó. Gente, o fio desfiou. Pronto. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho baixíssimo, ó. Tá vendo? Nós vamos simular esse ponto. E agora, eu volto com o fio aqui exatamente onde ele tá saindo. Ó, levando aqui pra trás. Ó. Perfeito, tá vendo? Agora, com o fio já aqui dentro da agulha, nós vamos fazer o acabamento como de costume. Sempre passando aqui, ó, entre os pontos. Ó, pegando só superficial para que não apareça aqui do outro lado. Ó. Então, faz esse acabamento e esse aqui. E já vamos iniciar a subida da nossa peça. Pronto, base pronta, preparada, vamos subir. Então, com o lado direito da peça virado para cima, ó, ponto baixíssimo aqui, qualquer lugar que você quiser começar. Pega aqui, ó, apenas o ponto baixíssimo que você fez, tá vendo? Aqui do lado fica o desenho da correntinha. Laço o fio. Traz pra frente, deixa essa pontinha aqui que a gente já faz o acabamento. Laça e fecha. Ó, pega aqui o ponto baixíssimo, deixa aqui a pontinha do fio, laça, traz pra frente e fecha. Aqui eu tô fazendo assim, mas o ideal é você fazer uma superfície plana, tá? Vai ficar mais fácil. Só que se eu fizer assim, vocês não vão conseguir visualizar. Por isso que eu tô fazendo aqui no alto, ó. Então, ó, pega aqui o ponto baixíssimo, tá vendo? Ó, pegou o ponto baixíssimo, não pega essas correntinhas aqui da lateral, tá vendo? Ó, fica aqui o desenho da correntinha. Deixa a ponta do fio, traz pra frente e fecha. Cabeça do ponto, traz pra frente e fecha. E nós vamos seguir aqui a nossa primeira carreira todinha em pontos baixos. Ó, tá vendo? E aí, aqui, ó, você percebe que já começou a subir. Ó, sempre observando se todos os pontos têm aqui a correntinha. Então, você pega aqui apenas o ponto baixíssimo, ó. Aqui, ó, apenas essas duas alcinhas aqui. Laço o fio, traz pra frente e fecha. Eu vou fazer aqui toda a minha volta. Vamos finalizar e ir para a próxima carreira. Fiz aqui minha primeira carreira e do jeito que eu fiz, eu voltei aqui para você ver.
É muito importante que você venha, ó, ajustando e acomodando os pontos para que eles fiquem bem certinho aqui no lugar, ó. Isso aqui é a pontinha do fio do início do trabalho que eu tava escondendo, ó. Então, tá vendo? Tem que ajeitar aqui para ficar bem certinho. Vamos ao fechamento. Lembrando que todas as carreiras nós vamos fazer o mesmo fechamento. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, ó, introduz a agulha entre os pontos, laça o fio, leva lá para trás. Aqui, ó, abaixo dessa barriguinha que se formou logo aqui no primeiro ponto, você vai introduzir a agulha no centro do ponto. Ó, observe que se saiu no centro do ponto, ó, perninha da esquerda, perninha da direita e a barriguinha de cima, tá no centro do ponto. Ajusta aqui o fio, ó, e deixa aqui essa argolinha de forma que passe apenas a agulha. Segura, laça o fio, traz pra frente. Pega a alcinha aqui de trás, ó, a argolinha de trás que nós deixamos, laça o fio e traz pra frente. E nós vamos trabalhar ponto baixo centrado, ó, no centro do ponto. Introduz a agulha sempre observando, ó, perninha da esquerda, perninha da direita, barriguinha de cima. Laça o fio, traz pra frente e fecha. Ó, introduz no centro do ponto, traz pra frente, laça e fecha. Introduz no centro do ponto, traz pra frente, laça e fecha. Sempre conferindo se você está fazendo ponto baixo centrado, tá? Ó. Então, todas as nossas carreiras serão em ponto baixo centrado, ó. Introduziu errado, já conserta na hora. Aqui, mais uma vez, eu tô fazendo aqui bem pertinho da câmera para você conseguir ver, mas o ideal é que você faça em uma superfície plana, tá? Você vai ver que sua peça vai ficar bem certinha se você fizer uma superfície plana. Como eu já tô acostumada a gravar, eu acabo gravando com a mão aqui no alto e minha peça dá certo do mesmo jeito. Mas é porque eu já tenho o hábito de gravar e sempre que eu finalizo a minha carreira, ó, eu venho ajeitando aqui para que a minha peça fique realmente bem retinha aqui na parte da parede da minha peça. Então, vou fazer aqui a minha carreira e volto novamente para fazermos o fechamento. Segunda carreira finalizada. E do jeito que eu finalizei, eu voltei aqui para mostrar para você. Então, ó, vamos fazendo e ajeitando para que os nossos pontos fiquem bem acomodados aqui. Ó, tá vendo? Mesmo que vá amassando na próxima carreira, enfim, é importante você finalizar a carreira e já ajeitar os pontos. Vamos repetir o fechamento entre o primeiro e o segundo ponto, ó. Laço o fio, leva lá para trás. Introduz aqui no centro do ponto, ó, sempre conferindo, tá? Laça, traz pra frente e fecha. Ó. Sempre no centro do ponto, ó, entre aqui, ó, entre um ponto e outro, bem aqui, ó. Olha lá, perninha da direita, perninha da esquerda, barriguinha de cima. E nós vamos repetir aqui essa carreira fazendo ponto baixo centrado, ó, tá vendo? Eu vou fazer aqui um total de 5 carreiras, sempre fazendo esse fechamento e finalizando a carreira, ajeitando o ponto antes de ir para a próxima. Fiz aqui as minhas 5 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e se você perceber que mesmo ajeitando a sua peça, ela tá abrindo, né, tá ficando mais assim, não tá ficando tão retinha, o que você pode fazer? Uma diminuição, tá? Não pode ser muitas diminuições, mas você pode fazer algumas diminuições durante a sua carreira para que ela fique mais retinha. Então, você vem aqui, ó, introduz a agulha, traz para frente, não fecha. Vem no ponto da frente, traz o fio, 3 alcinhas na agulha, laça e fecha, certo? E aí, você segue fazendo ponto baixo centrado normalmente.
Na próxima carreira, se for o caso de você fazer uma diminuição aqui na terceira ou na quarta carreira, você vai introduzir a agulha aqui, ó, no centro do ponto. Ó, pega aqui a alcinha da lateral e vem aqui no centro do ponto. Tá vendo? Deixa eu fazer aqui mais um pontinho para sair de perto aqui do fechamento para você conseguir visualizar. Então, ó, cadê? Aqui, ó. Você pega, tá vendo aqui a alcinha na diagonal? Você pega ela, levanta e aqui embaixo vai ter o ponto. Então, você introduz a agulha, ó, vai ser ponto baixo centrado na mesma. Aí, é só laçar o fio e trazer para frente, tá? Então, se for preciso, pode fazer, sim, algumas diminuições, sempre tomando cuidado para que o trabalho fique bem certinho, bem fechadinho. Aqui eu percebi que no final do meu trabalho ele tá começando a abrir. Então, eu vou fazer aqui 2 diminuições. Ó. Introduz, traz pra frente, deixa essa alcinha aqui sempre bem puxadinha, bem justinha. Ó, traz pra frente, laça e fecha, tá vendo? Pra não ficar um buraco muito grande aqui. Ó, então você faz isso até chegar no final da sua carreira. E aqui nós vamos fazer o fechamento normalmente. Ó, sempre ajeitando, tá vendo? Olha como fica linda a peça. Ó, sempre ajeitando. Vamos ao fechamento. Acabei de ajeitar a peça, mas ela amassa por conta da mão. Não tem problema. Então, ó, entre o primeiro e o segundo ponto, abaixo da cabeça do ponto, introduz, traz para frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Fiz aqui o fechamento em ponto baixíssimo, faço aqui uma correntinha, e aqui no ponto baixíssimo, ó, eu coloco o meu marcador. Agora, eu venho aqui no pontinho da frente, ó, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto da frente, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto da frente, introduz, traz para frente, essa alcinha passa por dentro dessa, em seguida aqui uma correntinha. Então, nós vamos sempre intercalando, ó, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Olha como fica lindo este detalhe. Olha que acabamento impecável. Ó, sempre entre um ponto e outro abaixo aqui da cabeça do ponto, ó. Faz o ponto baixíssimo, ó, traz o fio pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa, e em seguida você faz aqui uma correntinha. Ó, ponto baixíssimo, correntinha. Então, é esta repetição que nós vamos fazer até chegar aqui no nosso marcador. Fiz aqui toda a minha carreira, olha como fica linda. Chegando aqui no último ponto, corta aqui o fio, puxa. Com a agulha de tapeceiro, vamos fazer o acabamento. Ó. Então, eu venho aqui bem no meu primeiro ponto, ó, e vamos simular. Ó, e eu volto aqui exatamente onde o meu fio tá saindo, tá vendo? E levo aqui pra trás. Pronto. Vamos esconder este fio, passando, ó, aqui por dentro. Sempre pegando superficial aqui, pra não aparecer do outro lado. Corto o fio. E a nossa peça já está prontíssima. Eu vou utilizar como um porta-joias, mas você pode utilizar como um cestinho organizador, enfim, como você quiser. Ó, sempre ajeitando para que ele fique bem lindo. Ó, base toda de crochê. Ó. Vem acomodando aqui os pontos para que fique bem certinho. E podemos finalizar com uma etiqueta personalizada. Eu vou aplicar aqui a minha etiqueta. Ó. Veja o lugar que você quer aplicar direitinho.
Deixa eu ver aqui. E aí é só dobrar aqui, tá vendo, ó? Dos dois lados. Com a mão mesmo você consegue dobrar. E olha como fica linda a peça. Dá outra cara quando a gente coloca a etiqueta, tá vendo? Então, por isso que eu sempre indico que você finalize com etiqueta, com acessórios, porque vai dar o charme que a sua peça precisa. E eu sempre falo, só o crochê, ele não é suficiente para deixar uma peça maravilhosa. É muito difícil a gente encontrar, pelo menos assim, para o meu gosto, tá? É muito difícil eu ver uma peça toda em crochê que eu falo, uau, que peça linda! Por quê? Às vezes é uma bolsa, aí a bolsa toda é de crochê, a alça é de crochê, tem tassel. Então não me agrada muito. Eu sempre gosto de acrescentar acessórios, etiqueta na minha peça para que ela fique impecável. Olha aqui, dá outra cara na peça, ó. Aqui sem a etiqueta e aqui com a etiqueta. Olha como fica muito mais bonita. Então, eu sempre aplico todos os meus acessórios para dar um tchan na minha peça. Se você já gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, isso é importantíssimo para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. E para precificar essa peça, professora, qual valor eu posso vender essa peça? Utilize a nossa calculadora do crochê. Ela é 100% online, gratuita. Ela está disponível para você utilizar à vontade. O link está aqui na descrição do vídeo. A calculadora ela vai te ajudar a precificar de forma correta e assertiva de acordo com a sua realidade, de acordo com o valor da sua hora de trabalho, de acordo com o valor que você paga no fio, de acordo com os acessórios que você utilizou na peça. Então, utilize a nossa calculadora, tá? Porque se eu chego aqui e falo, olha, venda essa peça aqui por R$ 20. Vai ter gente que vai achar caro, vai ter gente que vai achar barato. Falar, ai, Bianca, eu não consigo vender uma peça dessa por R$ 20. E aí vai ter a outra pessoa que vai falar, ah, não, se eu vender essa peça aqui por R$ 20, tá muito barato. Então, é difícil eu passar um valor aqui de venda para as peças em crochê. Por isso que eu sempre indico que você precifique utilizando a nossa calculadora do crochê. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Um beijo, até a próxima!